Muito boa noite, amigos e amigas. Hoje, dia 25 de maio, iniciamos a leitura do terceiro capítulo do livro O Segredo de Shambhala. O nome do capítulo é Cultivando a Energia. Hoje a leitura vai ser feita pelo Davidson. A Cláudia vai fazer a nossa meditação inicial e a Sandra e a Sônia vão fazer as reflexões mais profundas da noite. Até parece. A gente gosta de falar, né, Sônia? Será que é o mal dos S's? É? Renato sempre provocando a gente, né? Mas é bom. Perfeito. Agora que eu vi que a Sandra é Gonçalves também, a Inês é Gonçalves, Sandra. Hum. Não é o mal dos S, não. Verdade. Falar é uma dádiva, saber é uma maravilha. Sônia, muito boa noite, bem-vinda. Pessoal, então vamos passar a palavra para a Cláudia para ela iniciar a nossa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim. Uhum. Boa noite a todos. Que bom estar aqui em mais uma reunião, mais uma leitura com todos vocês, os que estão presentes, né, e os que poderão desfrutar depois da gravação. Gostaria que cada um aí, dentro do seu espaço, se conectasse com este momento aqui e agora, relaxasse, tentasse livrar de qualquer pensamento que venha à mente, se sentir que deve fechar os seus olhos, inspirar profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando lentamente pela boca, inspirando e soltando o ar, sentindo o seu corpo presente no espaço, no aqui e no agora. Do topo da sua cabeça até a ponta dos dedos dos seus pés, faça uma lenta varredura, iniciando do topo da sua cabeça, passando por todas as partes. Faça essa descida, essa varredura bem lenta, conectando-se com cada parte do seu corpo. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, inspirando, soltando o ar lentamente. E ao fazer esse escaneamento bem natural, se conectando com você, com o seu corpo, vamos elevar a nossa energia para que mais essa leitura seja de grande proveito, seja de profundidade e que ela possa chegar aos seus pensamentos mais profundos, às suas emoções mais profundas, a cada célula do seu corpo físico, e que toda essa energia, todo esse aprendizado possa reverberar durante muitos dias
além de hoje, durante toda essa semana, para que você possa, através das suas percepções, do seu entendimento, conectar com o que seja mais valioso a você, mais profundo. Eu desejo a cada um presente aqui uma linda leitura e uma conexão com aquilo que precisa ser conectado. E que assim seja. Gratidão, Cláudia. Davidson, a hora que você quiser iniciar, e caso alguém, antes da leitura, queira comentar algo, falar da sua semana, enfim, fiquem à vontade. Eu agradeço Gratidão, a tua Cláudia. meditação, isso mesmo. Gratidão. Gratidão mesmo, muito gostoso. Consegui relaxar. Ficamos muito leves. Gratidão, Cláudia. Que bom. Eu que agradeço. Suaves. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu posso passar a leitura? Posso passar? Então tá. Bom, meus amigos, boa noite a todos. Vamos passar a leitura do livro O Segredo de Shambhala, de James Hetfield, na página 65, capítulo 3, Cultivando a Energia. Saímos pelo portão e avistei, estacionado na estrada, um jipe marrom, de capota rígida, fabricado talvez 10 anos antes. Quando nos aproximamos, percebi que ele estava cheio de baús, caixas de comida desidratada, sacos de dormir e agasalhos mais pesados. Vários galões de gasolina estavam amarrados na parte traseira. De onde veio tudo isso? Eu quis saber. Ele piscou para mim. Há muito tempo estamos nos preparando para esta viagem. Do monastério do Lama Higden, tomou o rumo do norte por alguns quilômetros e então saímos da larga estrada de terra para um caminho mais estreito, pouco mais que uma trilha de pedestres. Por ali, continuamos durante vários quilômetros em total silêncio. A verdade é que eu não sabia o que dizer. Tinha concordado em partir naquela viagem somente por causa das palavras do lama e por causa do que Will fizera por mim no passado. Mas agora, a angústia provocada por aquela decisão estava começando a me assaltar. Tentei afastar o medo e recompor mentalmente tudo que o Lama Hegden me dissera. O que ele queria dizer quando falou em dominar a força das minhas expectativas? Olhei para In, ele tinha os olhos fixos na estrada. Para onde estamos indo? Perguntei. Este é um atalho para a rodovia da amizade. Ele informou sem tirar os olhos da estrada. Devemos ir para sudoeste até Tingri, perto do Monte Everest. Isso vai levar quase o dia inteiro. Estamos subindo também. Essa região é segura? Ele me olhou de relance. Vamos tomar muito cuidado. Vamos procurar o Sr. Han. Quem é ele? É a pessoa que mais sabe sobre a primeira extensão da energia da prece. Que você precisa aprender é tailandês e o que você precisa aprender.
É tailandês e muito educado. Sacudi a cabeça e afastei o olhar. Não, não sei se senti direito essas extensões, de que se tratam. Você sabe que tem um campo de energia, correto? Um campo da prece fluindo de você o tempo todo, certo? E sabe que esse campo tem um efeito no mundo, naquilo que acontece. Sabe que ele pode ser pequeno e fraco, ou extenso e forte. É, acho que sim. Bem, existem meios precisos para entender e ampliar o seu campo para que você possa se tornar mais criativo e poderoso. As lendas dizem que um dia todos os seres humanos saberão fazer isso. Mas você precisa aprender agora, se pretende chegar a Shambhala e encontrar Will. Você já consegue fazer essas extensões? Perguntei. Im franziu a testa. Eu não, eu não disse isso. Limitei-me a olhar para ele. Ótimo. Como é que eu ia aprender se até Im tinha problemas? Durante horas rodamos sem falar, comendo castanhas e legumes, enquanto viajávamos, parando apenas uma vez, numa parada de caminhões para abastecer. Passamos por Tingre e bem depois de escurecer. Temos que ter muita cautela aqui, Ian advertiu. Estamos perto do monastério Hongpu e do campo de base do Everest, e haverá soldados chineses observando os turistas e os montanhistas. Mas podemos ver também paisagens incríveis da face norte do Everest. In deu várias voltas até chegar a uma área de construções de madeira. Atrás delas havia uma casa simples, de tijolos de barro. O quintal em volta do lar de Han era impecável, com canteiros esmeradamente plantados e jardins de pedras. Quando chegamos perto da casa, um homenzarrão usando uma túnica colorida, bordada à mão, saiu para o alpendre da casa. Parecia ter mais de 60 anos, mas movia-se como uma pessoa bem mais jovem. Tinha a cabeça inteiramente raspada. In acenou para o homem, que se esforçava para distinguir quem éramos. Quando reconheceu In, deu um amplo sorriso e veio em nossa direção, enquanto saíamos do jipe. Os dois homens conversavam por um momento em tibetano. Então In apontou para mim e disse: Este é o meu amigo americano. Falei meu nome. E Han fez uma mensura curta e apertou a minha mão. Bem-vindo. Por favor, entre, convidou. Enquanto Han voltava para casa, In enfiou o braço dentro do jipe e pegou suas coisas. Traga sua valise, instruiu. A casa por dentro era modesta, mas repletas de pinturas e tapetes tibetanos coloridos. Fomos para uma pequena sala, de onde via a maioria dos outros cômodos. À esquerda havia uma pequena cozinha e um quarto de dormir. À direita havia um outro aposento que tinha a aparência de uma sala de algum tipo de terapia. No centro da sala havia uma mesa de massagem ou de exames. E contra uma parede havia armários e uma pia pequena. Yin disse algo a Han, em tibetano. Eu ouvi-o repetir meu nome. Han inclinou-se para a frente, subitamente alerta. Olhou de relance para mim e suspirou. Você tem muito medo, disse-me, olhando-me atentamente. Não me diga, respondi. Han deu uma risadinha diante do meu sarcasmo. Temos que fazer alguma coisa sobre isso, se você pretende completar sua viagem. Andou em volta de mim, examinando o meu corpo. Aqueles que estão em Shambhala vivem de modo diferente da maioria dos outros seres humanos. Sempre viveram assim. Aliás, ao longo dos milênios, sempre existiu uma grande distância entre os níveis de energia da maioria das pessoas,
e os daquele em Shambhala. No entanto, em época recente, à medida que todos os seres humanos vão evoluindo e se expandindo, e expandindo sua consciência, essa distância tem diminuído, mas ainda é imensa. Enquanto Han falava, olhei de relance para In. Ele parecia tão nervoso quanto eu. Han também percebeu isso. In tem tanto medo quanto você, comentou. Mas ele sabe que esse medo pode ser dominado. Acho que você ainda não se deu conta disso. Tem que começar a agir e pensar como fazem os de Shambhala. Primeiro precisa cultivar, depois estabilizar a sua energia. Han calou-se e se concentrou em tornar a examinar o meu corpo. Depois sorriu. Você teve muitas experiências, devia ser mais forte, afirmou. Talvez eu não compreenda o suficiente a energia, repliquei. Ah, não, você compreende. Han deu um sorriso largo. Simplesmente não quer mudar o seu modo de viver. Quer ficar entusiasmado com ideias e então viver inconscientemente, mais ou menos como sempre fez. Aquela conversa não estava tomando o rumo que eu desejava, e meu medo estava sendo substituído por uma leve irritação. Han continuou andando em volta de mim mais algumas vezes, sempre olhando atentamente para meu corpo, de alto a baixo. O que é que está olhando? Perguntei. Quando estou avaliando o nível de energia de uma pessoa, primeiro olho a postura, disse ele em tom casual. A sua mão é muito ruim nesse nível. A sua não é muito ruim nesse nível, mas você teve que trabalhar nisso, não foi? A pergunta dele denotava muita percepção. Quando, garoto, em certo ano cresci muito depressa e, como resultado, fiquei com as costas curvadas. As costas sempre me doíam. E isso só melhorou quando comecei a praticar algumas posições básicas do yoga, todas as manhãs. A energia ainda não flui muito bem pelo seu corpo. Han acrescentou. Dá para saber só olhando para mim? Perguntei. Olhando e sentindo. A quantidade e a força da sua energia são percebidas, como o grau de presença que você tem no aposento. Certamente você teve de ter presenciado quando entra num ambiente alguém que tem presença ou carisma. Sim, é claro, falei, pensando novamente no homem no bar na piscina do hotel de Katmandu. Quando, quanto mais energia a pessoa tem, mais os outros sentem a presença dela. Muitas vezes essa energia acaba sendo demonstrada através do ego e no princípio é muito forte, mas se dissipa muito rapidamente. Mas em outras pessoas trata-se de uma energia genuína e constante que permanece confiável a sentir. Uma coisa a seu favor é que você é aberto, ele continuou. Experimentou uma abertura mística, um súbito influxo de energia divina, não foi? Foi sim, concordei, lembrando minha experiência no topo da montanha no Peru. Mesmo agora, ela permanecia vívida na minha memória. Na ocasião, eu estava no fim das minhas forças, certo que estava prestes a ser assassinado pelos soldados peruanos. Quando dele, de repente, me senti imbuído de calma, euforia e leveza incomuns. Foi a primeira vez que eu tive a experiência daquilo que os místicos de várias religiões chamam de estado transformativo. Como foi que essa energia entrou em você? Han quis saber. Como exatamente isso aconteceu? Foi uma onda de paz de espírito e todo meu medo evaporou-se. Como ela se movia? Essa era uma questão sobre a qual eu nunca tinha pensado, mas rapidamente comecei a me lembrar. Parecia subir pela minha espinha e sair pelo topo da minha cabeça, puxando o meu corpo para cima. Parecia que eu estava flutuando.
como se do alto da minha cabeça saísse uma corda que me puxava para cima. Han sentiu com aprovação. Depois olhou-me nos olhos. E quanto tempo durou? Não muito, mas aprendi a inalar a beleza em volta de mim, para reviver aquela sensação através da respiração. O que está faltando na sua prática é inalar a energia e então, conscientemente, mantê-la num nível mais alto. Esta é a primeira extensão que você tem que fazer. Tem que manter sua energia fluindo mais plenamente. Isso deve ser feito de maneira precisa, cuidando para que suas outras ações não diminuam seu campo de energia, depois que você o tiver estendido. Ele fez uma pausa antes de continuar. Está entendendo? O resto da sua vida precisa sustentar a sua energia mais elevada. Você tem que ser congruente. Lançou-me um olhar brincalhão. Tem que viver sabiamente. Vamos comer. Desapareceu na cozinha e voltou com um prato de legumes e um molho. Levou-me a in, levou-me a in para a mesa e serviu os legumes em 3 terrinas pequenas. Logo ficou claro que o alimento fazia parte da informação que Han estava me passando. Enquanto comíamos, ele continuou. É impossível manter a energia alta dentro de si se a pessoa se alimentar de matéria morta. Desviei o olhar e me desliguei. Se aquilo ia ser um sermão sobre dieta, eu preferiria pular essa parte. Minha atitude pareceu enfurecer Han. Está maluco? Disse quase aos gritos. A sua sobrevivência pode depender dessa informação. E você não se esforça nem um pouco para aprender? Que é que está pensando? Que pode viver de maneira que desejar e mesmo assim fazer coisas importantes? Ele silenciou e olhou-me de soslaio. Percebi que sua raiva era genuína, mas também parte da sua estratégia. Fiquei com a impressão de que ele estava me dando informações em mais de um nível. Quando olhei para ele, não pude deixar de sorrir. Han era muitíssimo simpático. Ele deu um tapinha no meu ombro e retribuiu o meu sorriso ao prosseguir. A maioria das pessoas é cheia de energia e entusiasmo durante a juventude. Mas, depois, na meia-idade, começa a escorrer lentamente ladeira abaixo e finge não perceber. Afinal, todos os amigos estão na mesma situação. Seus filhos são ativos, então eles passam cada vez mais tempo sentados, comendo as coisas que têm gosto bom. Não demora até comecem a ter queixas e problemas crônicos, tais como dificuldades digestivas, irritações na pele, que atribuem à idade. E então um dia contraem uma doença grave, de cura difícil. Geralmente procuram um médico que não ensina prevenção e se põe a tomar remédios. Às vezes o problema é resolvido, às vezes não é. E então, com o passar dos anos, eles pegam uma doença que piora progressivamente e percebem que estão morrendo. Seu único consolo é pensarem que o que está acontecendo com eles ocorre com todo mundo, que é inevitável. E o pior que se esse colapso de energia acontece, até certo ponto, até mesmo com quem pretende ser espiritualizado. Inclinou-se na minha direção e fingiu que olhava em volta da sala para ver se alguém estava escutando. Isso inclui alguns dos nossos lamas aqui respeitados. Senti vontade de rir, mas não ousei. Ele continuou: se procurarmos ampliar nossa energia e ao mesmo tempo consumirmos alimentos que nos roubam essa energia, não chegamos a lugar algum. Temos que avaliar todas as energias que rotineiramente permitimos que entrem em nosso campo de energia, especialmente os alimentos, e evitar tudo que não seja melhor para que nosso campo continue forte.
tornou a inclinar-se para mim. Isto é muito difícil para a maioria das pessoas, porque todos nós somos viciados nos alimentos que hoje comemos, e a maioria é puro veneno. Desviei o olhar. Sei porque existem muitas informações conflitantes a respeito dos alimentos, continuou ele. Mas a verdade está aqui também. Cada um de nós precisa pesquisar, tentar ter uma visão mais ampla. Somos seres espirituais que viemos a esse mundo para aumentar nossa energia. No entanto, grande parte do que encontramos aqui destina-se simplesmente ao prazer sensual e à distração, e a grande parte mina a nossa energia e nos empurra para a desintegração física. Se realmente acreditamos que somos seres energéticos, devemos seguir o caminho estreito por entre essas tentações. Estudando a evolução, você verá que desde o início tivemos que escolher o nosso alimento experimentando e errando, apenas para descobrir quais eram bons para nós e quais nos matariam. Se comer essa planta, você sobrevive. Se comer aquela ali, morrerá. Hoje já sabemos o que nos mata, mas só agora estamos aprendendo quais são os alimentos que aumentam nossa longevidade e mantêm alta a nossa energia, e quais nos prejudicam. Ele se calou por um instante, como se para se certificar de que eu estava entendendo. Em Shambhala, eles enxergam mais amplamente. Prosseguiu. Sabem quem somos como seres humanos. Parecemos ser de matéria, carne e sangue, mas somos átomos, energia pura. Sua ciência já provou esse fato. Quando nos aprofundamos no estudo dos átomos, vemos primeiro partículas e depois, em níveis mais profundos, as próprias partículas se transformam em padrões de energia, energia pura vibrando em certo nível. Se olharmos dessa perspectiva para aquilo que comemos, veremos que o que colocamos em nosso corpo como alimenta afeta o nosso estado vibratório. Certos alimentos aumentam a nossa energia e vibração, ao passo que outros as diminuem. A verdade é simples. Todas as doenças resultam de uma queda na energia vibratória. Quando a nossa energia cai até determinado ponto, existem forças naturais no mundo que se destinam a desintegrar o nosso corpo. Ele olhou para mim como se estivesse acabado de enunciar algo muito profundo. Que quer dizer desintegrar fisicamente? Perguntei. Sim, torne a olhar com visão ampla. Quando alguma coisa morre, como por exemplo um cachorro atropelado por um carro, ou uma pessoa depois de longa doença, as células do corpo imediatamente perdem a vibração e se tornam muito ácidas quimicamente. Esse estado ácido é sinal para os micróbios do mundo, os vírus, as bactérias, os fungos, de que está na hora de decompor aquele tecido morto. Este é o trabalho deles no universo físico, devolver um corpo à Terra. Ele continuou. Já lhe disse que quando a energia em nosso corpo diminui por causa do tipo de alimento que comemos, isso nos torna suscetível às doenças. Eis como funciona. Quando comemos, o alimento é metabolizado e deixa resíduos, ou cinzas em nosso corpo. Esses resíduos são de natureza ácida ou alcalina, dependendo da comida. Se ela for alcalina, então pode ser rapidamente extraída de nosso corpo com pouca energia. No entanto, se esses produtos residuais são ácidos, fica muito difícil para que o sangue e o sistema linfático os eliminem. Eles são depositados em nossos órgãos e tecidos como sólidos, formas cristalinas de baixa vibração, que criam bloqueio ou rupturas nos níveis vibratórios das nossas células. Quanto mais desses subprodutos ácidos são depositados em nosso corpo, mais ácidos os tecidos se tornam. E adivinha o que acontece? Tornou a olhar para mim com expressão teatral.
um micróbio aparece, sente todo esse ácido e diz: Ah, este corpo está pronto para ser decomposto. Está entendendo? Quando um organismo morre, o corpo muda rapidamente para um ambiente altamente ácido e é consumido pelos micróbios bem depressa. Se começarmos a aparentar esse estado muito ácido ou estado de morte, então começamos a sofrer o ataque de micróbios. Todas as doenças humanas resultam de um ataque desses. O que Han dizia fazia sentido. Muito tempo antes eu tinha encontrado na internet algumas informações sobre o pH do corpo, mas ainda parecia que eu sabia daquelas coisas intuitivamente. Está me dizendo que aquilo que comemos nos predispõe para a doença? Sim, os alimentos impróprios podem baixar o nosso nível vibratório, ao ponto em que as forças da natureza começam a devolver o nosso corpo à Terra. E as doenças que são causadas por micróbios, todas as doenças surgem através da ação microbiana. Vários micróbios foram associados às lesões arteriais, da doença coronária, assim como à produção de tumores cancerígenos. Mas lembre-se, os micróbios estão apenas fazendo a sua função. A verdadeira causa é a alimentação que provoca um ambiente ácido. Ele fez uma pausa, depois continuou. Entenda bem isto. Nós, humanos, estamos em um dos dois estados, ou no estado alcalino, de alta energia, ou no estado ácido, que avisa aos micróbios que habitam em nós ou que surgem que estamos prontos para sermos decompostos. A doença é literalmente uma decomposição de alguma parte do nosso corpo, porque os micróbios perto de nós receberam o sinal de que já estamos mortos. Ele tornou a me lançar um olhar brincalhão. Desculpe-me por ser tão direto, mas é que não temos muito tempo, prosseguiu. O alimento que ingerimos determina quase que inteiramente qual dos dois estados será o nosso. Geralmente, os alimentos que deixam os resíduos ácidos em nosso corpo são pesados, cozidos demais, industrializados demais e doces, como carnes, farinhas, balas, álcool, café e as frutas mais doces. Os alimentos alcalinos são mais verdes, mais frescos, mais vivos, tais como legumes frescos e seu suco, verduras, brotos e frutas como abacate, tomate, grapefruit e limão. É muito simples. Somos seres espirituais no mundo espiritual e energético. Vocês no Ocidente podem ter crescido achando que a carne cozida e os alimentos industrializados são bons, mas agora sabemos que eles criam um ambiente de lenta decomposição que, ao longo do tempo, cobra seu preço. Acrescentou: todas as doenças debilitantes que afligem a humanidade, como arteriosclerose, infarto, artrite, AIDS, e especialmente os vários tipos de câncer, existem porque poluímos nosso corpo, o que avisa os micróbios dentro de nós que estamos prontos para nos decompor, desenergizar, morrer. Sempre nos perguntamos por que certas pessoas expostas aos mesmos micróbios não sofrem o contágio de uma doença. A diferença é o ambiente interior do organismo. A boa notícia é que, mesmo se tivermos excesso de acidez no corpo e começarmos a nos decompor, a situação pode ser revertida se melhorarmos nossa nutrição e passarmos para um estado alcalino e de energia mais alta. Ele agora movia ambos os braços e tinha os olhos arregalados, ainda com uma expressão brincalhona. Estamos vivendo na Idade das Trevas, no que se refere aos princípios de um corpo vibrante e altamente energético. Os seres humanos deveriam viver mais de 150 anos, mas a nossa alimentação é tal que imediatamente começa a nos destruir.
Em toda parte vemos pessoas que estão se decompondo diante de nossos olhos, mas não precisa ser assim. Com outra pausa, ele respirou fundo. Em Shambhala não é assim, acrescentou. Depois de um momento, começou a andar de um lado para o outro, olhando mais uma vez para mim. Isto é, concluiu. As lendas dizem que os humanos primeiro aprenderão a verdadeira natureza dos alimentos e quais os tipos consumir. Então, segundo as lendas, poderemos nos abrir totalmente para as fontes interiores de energia, que aumentam ainda mais a nossa vibração. Ele fez a cadeira deslizar para trás, afastando-a da mesa, e olhou para mim. Você está suportando muito bem a altitude aqui no Tibete, mas eu gostaria que descansasse. Seria ótimo, estou pregado, falei. Sim, tivemos um dia cheio. Em concordou. Pode se preparar para um sonho, Han acrescentou, indicando-me a direção de um quarto. Um sonho? Estranhei. Han voltou-se para mim. Sim, você é mais poderoso do que pensa. Eu ri. Despertei de repente e olhei pela janela. O sol estava bem alto no céu. Nenhum sonho. Calcei os sapatos e fui para o outro aposento. Han e In estavam sentados à mesa, conversando. Dormiu bem? Han perguntou. Sim, respondi, deixando-me cair sentado numa das cadeiras. Mas não me lembro de ter sonhado. Isto é porque você não tem energia suficiente, ele afirmou meio distraído. Estava outra vez olhando atentamente para o meu corpo. Percebi que ele observava o modo como eu estava sentado. Que é que está olhando? Perguntei. É assim que você acorda de manhã, Han? Han redarguiu. Qual o problema? Perguntei, pondo-me de pé. Depois de dormir, deve-se despertar o corpo e começar a aceitar a energia antes de fazer qualquer outra coisa. Ele ficou de pé, com as pernas afastadas e as mãos nos quadris. Enquanto eu observava, ele deslizou os pés até uni-los e levantou os braços, erguendo o corpo num só movimento até ficar na ponta dos pés, com as palmas das mãos juntas diretamente acima da cabeça. Pestanejei. Havia alguma coisa em comum no modo como o corpo dele se movia. Eu não conseguia enfocá-lo bem. Ele parecia ter flutuado para cima, em vez de usar os músculos. Quando consegui enxergar direito, ele tinha um sorriso largo, com a mesma rapidez moveu-se num andar gracioso em minha direção. Tornei a pestanejar. A maioria das pessoas desperta lentamente. Han diz, ainda como sonâmbulo, e toma uma xícara de chá ou café para acordar. Vão para o trabalho, onde continuam escarrapachados ou usam apenas um determinado conjunto de músculos. Então, alguns padrões são estabelecidos, e como eu disse, desenvolve-se um bloqueio no modo como a energia flui através do corpo, do nosso corpo. Você tem que certificar de que seu corpo está aberto em toda parte para poder receber toda a energia disponível. Isso se consegue movimentando-se todos os músculos, todas as manhãs, a partir do seu centro. Ele apontou para um local logo abaixo do umbigo. Se concentrar em movimentar-se a partir desta região, então seus músculos estarão livres para operar em seu mais alto nível de coordenação. É o princípio central de todas as disciplinas das artes marciais e da dança. Você pode até inventar os seus próprios movimentos. Como esse comentário, com esse comentário, ele se pôs a fazer inúmeros movimentos que eu nunca tinha visto antes. Parecia ser algo com as mudanças de apoio de peso corporal e os volteios que vemos no Tai Chi. Ele definitivamente estava fazendo uma expansão daqueles movimentos clássicos, acrescentou. Seu corpo saberá como mover-se para ajudar a soltar seus bloqueios pessoais. Ficou em pé em uma só perna e girou o braço como se estivesse
dando um saque numa partida de vôlei. Só que sua mão quase tocou o chão durante o movimento. Depois, fez meia volta sobre a outra perna, sem sair do lugar. Não vi quando mudou o apoio do corpo. E mais uma vez ele pareceu estar flutuando. Sacudi a cabeça e tentei focalizar o olhar, mas ele tinha parado no lugar como se o fotógrafo tivesse congelado seus movimentos num instantâneo, o que parecia impossível. De repente, ele estava caminhando novamente em minha direção. Como é que faz isso? Perguntei. Comecei devagar e me lembrei do princípio básico. Se você movimenta a partir do seu centro e espera que a energia flua para dentro de você, irá movimentar-se de maneira cada vez mais leve. É claro que para aperfeiçoar isso, você precisa ser capaz de abrir-se para toda a energia divina que está disponível no interior. Parou e olhou para mim. Até que ponto você se lembra bem da sua abertura mística? Mais uma vez pensei no Peru e na minha experiência no topo da montanha. Bastante bem, eu acho. Isso é bom. Vamos lá para fora. In sorriu ao levantar-se. E seguimos Ram para um pequeno jardim. Subimos os degraus para uma área de mato ralo e grandes pedras cheias de pontas. Aquelas pedras tinham lindas manchas vermelhas e marrons. Durante 10 minutos, Han me ensinou alguns movimentos que eu vira antes. Depois, indicou-me um lugar para me sentar no chão, sentando-se à minha direita. Sentou-se atrás de nós. O sol matinal banhava as montanhas distantes com uma cálida luz amarela. Fiquei impressionado com a beleza daquilo. Han começou. Dizem as lendas que abrir-se para um estado energético mais alto é uma capacidade que todos os humanos um dia terão. Começará com um conhecimento geral de que tal coisa é possível. Depois passaremos para uma compreensão de todos os fatores necessários para cultivarmos e mantermos níveis de energia mais altos. Fez uma pausa e olhou para mim. Você já conhece o procedimento básico, mas seus sentidos precisam expandir-se. As lendas dizem que primeiro você precisa acalmar-se e olhar em volta de si. A maioria de nós raramente olha com atenção as coisas ao redor, como se fosse apenas um cenário para fazermos o que quer que esteja em nossa mente. Mas temos que nos lembrar que tudo no universo está vivo, cheio de energia espiritual, e é uma parte de Deus. Precisamos pedir conscientemente para sermos conectados com o divino dentro de nós. Como você sabe, a medida de estarmos ou não conectados a essa energia é o nosso senso de beleza. Sempre faça a si mesmo a seguinte pergunta: até que ponto tudo lhe parece lindo? Não importa a aparência no princípio. Sempre podemos ver mais beleza se tentarmos. O grau de beleza que enxergamos mede a quantidade de energia divina que recebemos dentro de nós. Em seguida, Han me fez passar algum tempo olhando, realmente enxergando tudo à minha volta. Depois que começamos a estabelecer nossa ligação e experimentamos a energia divina interior, tudo começa a ter mais presença na nossa percepção. As coisas se destacam e percebemos sua forma, sua cor. Quando essa percepção ocorre, podemos inalar ainda mais energia. Entenda, na realidade, a energia não vem tanto das coisas ao redor de nós, embora possamos absorver energia diretamente de certas plantas e de alguns lugares sagrados. A energia sagrada vem da nossa ligação com o divino dentro de nós. Tudo à nossa volta, tanto natural quanto feito pelo homem, como as flores, as pedras, a grama, as montanhas, a arte, tudo isso já é majestosamente belo e presente.
além de qualquer coisa que a maioria dos humanos consegue perceber. Quando nos abrimos para o divino, tudo que fazemos é elevar nossa vibração energética e, com ela, nossa capacidade perceptiva, para que possamos enxergar o mundo da maneira que ele realmente é. Está entendendo? Os seres humanos já vivem num mundo de imensa beleza, cores e formas. O próprio paraíso é aqui mesmo. Simplesmente não nos abrimos para a energia interior o suficiente para enxergarmos isso. Eu escutava fascinado. Naquele momento, isso estava mais claro do que nunca. Concentre-se na beleza e comece a inalar energia para dentro de você. Han instruiu. Inspirei profundamente. Agora procure uma intensificação na beleza enquanto respira. Tornei a contemplar as rochas e as montanhas, e para meu espanto percebi que a montanha mais alta era o Monte Everest. Por um motivo qualquer, eu não tinha reconhecido a sua forma. Sim, sim, olhe para o Everest, disse Han. Enquanto contemplava a montanha, percebi que as saliências cobertas de neve em sua encosta pareciam formar pequenos degraus em direção ao pico, em forma de coroa. Aquilo mudou o foco da minha percepção, e a montanha mais alta do mundo parecia mais perto de repente. De alguma forma, parte de mim, como se eu pudesse estender o braço e tocar nela. Continue respirando, Han instruiu. Sua vibração e sua capacidade de perceber aumentarão mais ainda. Tudo ficará brilhante, como se fosse iluminado por dentro. Tornei a inspirar profundamente e comecei a me sentir mais leve. Aprumei as costas sem grande esforço. Inacreditavelmente, sentia-me exatamente como durante a experiência na montanha no Peru. Han assentia com a cabeça. Sua capacidade de perceber a beleza é a primeira indicação que a energia divina está entrando em você. Mas existem outras indicações também. Você vai sentir. Você vai se sentir mais leve. A energia subirá através de você e o erguerá, como você mesmo disse, como um barbante preso ao topo da sua cabeça, puxando-o para cima. E saberá com mais clareza quem você é e o que está fazendo. Irá receber intuições e sonhos a respeito do que vem a seguir no caminho da sua vida. Ele se calou e olhou para o meu corpo. Eu agora me sentava ereto sem esforço. Quando vamos para a parte mais importante, ele disse. Você tem que aprender a sustentar essa energia, mantê-la fluindo para dentro de você. Precisa usar a força das suas expectativas, o poder da sua energia da prece. Ali estava novamente aquela palavra, expectativas. Eu nunca a ouvira nesse contexto. Como é que eu faço isso? Perguntei, sentindo-me confuso, sentindo a energia do meu corpo baixar, as formas e cores em volta de mim desbotando. Han regalou os olhos e soltou uma gargalhada. Várias vezes tentou parar, mas finalmente rolou no chão num acesso de riso incontrolável. Chegou a recuperar o controle algumas vezes, mas recomeçava a rir cada vez que olhava para mim. Ouvi até In dando um risinho atrás de mim. Finalmente, Han conseguiu respirar fundo e olhar para mim. Sinto muitíssimo, disse. É que a sua expressão estava muito engraçada. Na verdade, você não acredita que tem qualquer poder, não é mesmo? Não é isso, protestei. Simplesmente não sei o que o senhor quer dizer com expectativa. Han ainda sorria. Sabe que carrega consigo algumas expectativas sobre a vida? Não sabe? A expectativa de que o sol nasça, de que seu sangue circule. Claro que sim. Bem, só estou pedindo que tem que tornar-se consciente dessas expectativas. É o único modo de manter
e ampliar o nível elevado de energia que você acabou de sentir. Tem que aprender a ter expectativa desse nível de energia em sua vida. E isso deve ser liberado e consciente. É a única maneira de completar a primeira extensão da prece. Gostaria de tentar de novo? Retribuir seu sorriso e passamos vários minutos respirando e aumentando a energia. Quando eu consegui enxergar o nível de beleza que tinha experimentado antes, fiz um gesto de cabeça para ele. Agora precisa ter expectativa de que esta energia que está entrando em você transborde e flua para fora de você em todas as direções. Visualize isso acontecendo. Tentei manter meu nível de energia enquanto perguntava: esse fluxo para fora, como é que eu sei que ele está mesmo acontecendo? Vai conseguir sentir. Por enquanto, apenas visualize. Tornei a inspirar profundamente e visualizei a energia entrando em mim. Oh, quietinho aí. Desculpa. Por enquanto, apenas visualize. Tornei a inspirar profundamente e visualizei a energia entrando em mim e fluindo para o mundo em todas as direções. Ainda não sei se está mesmo acontecendo, comentei. Han olhou diretamente para mim, parecendo um pouco impaciente. Sabe que a energia está fluindo para fora de você porque o nível é mantido. As cores e formas continuam ressaltadas. E você sente a energia enchê-lo e depois refluindo para fora. Qual é a sensação? Eu quis saber. Ele me encarou com incredulidade. Você sabe a resposta. Tornei a contemplar as montanhas distantes, visualizando um fluxo de energia saindo de mim na direção delas. Elas continuaram lindas e começaram a parecer também imensamente atraentes. Então, uma onda de profunda emoção me dominou e lembrei-me da minha experiência no Peru. Assentia com a cabeça. É claro, exclamei. A sensação provocada pela energia fluindo para fora é o sentimento de amor. Han sorriu largamente. Sim, é um amor que se torna uma emoção de fundo, que permanece com você enquanto sua energia da prece estiver fluindo para o mundo. Você tem que estar num estado de amor. Isso parece idealista demais para os seres humanos comuns, comentei. Han deu uma risadinha. Não estou lhe ensinando a ser um ser humano comum. Estou lhe ensinando como ficar na vanguarda da evolução. Estou lhe ensinando a ser um herói. Lembre-se, tem que manter a expectativa de que a energia divina em você entre em você num nível mais alto e flua para fora de você, como uma xícara transbordando. Quando isso não estiver acontecendo, lembre-se esse sentimento de amor e tente conscientemente reavivar esse estado. Seus olhos brilhavam novamente. Sua expectativa é a chave para poder manter essa experiência. Você precisa visualizar isso acontecendo, acreditar que poderá experimentar essa sensação em todas as situações. Essa expectativa tem que ser cultivada e reafirmada conscientemente todos os dias. Assenti. Ele perguntou: bem, compreendeu todo o procedimento que lhe ensinei? Antes que eu pudesse responder, ele prosseguiu: a chave é como você desperta de manhã. Por isso lhe pedi que fosse dormir, para que eu pudesse ver como você acorda. Tem que fazer isso com disciplina. Desperte o seu corpo para um influxo de energia do modo como lhe mostrei. Movimente-se a partir do seu centro. Sinta a energia imediatamente. Tenha a expectativa de que virá imediatamente. Coma apenas os alimentos que ainda estão vivos. Depois de algum tempo, ficará mais fácil inspirar a energia divina para dentro do seu ser. Todos os dias, reserve algum tempo para encher-se de energia e movimente-se ao despertar. Lembre-se das indicações.
Visualize essa energia entrando em você e sinta-a fluindo para o mundo. Se fizer isso, terá completado a primeira extensão. Será capaz não só de sentir energia ocasionalmente, mas também de cultivá-la e mantê-la num nível mais alto. Han fez uma mesura profunda e, sem dizer mais, encaminhou-se para casa. In e eu seguimos. Quando lá chegamos, Han começou a escolher alguns alimentos que colocava numa cesta grande. E o portal? Perguntei a ele. Ele parou para me encarar. Existem muitos portais, disse. Quero saber se o senhor sabe como podemos encontrar o portal para Shambhala. Ele me olhou com severidade. Você completou apenas uma extensão da energia da prece. Agora precisa aprender o que fazer com esta energia que está fluindo para fora de você. Além disso, é muito teimoso e ainda sente medo e raiva. Terá que superar essas tendências antes de chegar a qualquer lugar perto de Shambhala. Com essa declaração, Han assentiu para Ir e entregou-lhe a cesta. Depois retirou-se para outro aposento. E este é o final do capítulo. Seu microfone está fechado, Renato. Agora que eu percebi. Eu falei muito bem. Gratidão pela leitura. Foi ótimo. Obrigado. Foi, foi bem embalado. Foi bem embalado? Então tá bom. Por onde, por quem começa? Ah, Queria só dar boa noite a todos. boa Olá, noite. Vivian. E desculpe o atraso. Nós vamos descontar de você depois. Ah, estou perdida. Eu achei muito interessante essa primeira extensão, né, da energia da prece, né? Todos temos esse campo de energia, né? E a gente tem que saber fazer a expansão desse campo de energia, né? A expansão da consciência. Então, olha só a importância que você tem na alimentação, cuidar da sua alimentação, né? Para que você tenha um nível de energia mais elevado. Depois, logo que você acordar, coisa que a gente já acorda logo, já meio atrasada, fazendo as coisas, e esquece. A gente tem que estender nossa musculatura, distender, né? A nossa musculatura. Achei interessante isso, muito interessante. O quanto está ao nosso lado fazer isso, mas a gente esquece de fazer. E aí ele falou que isso tem que ser uma rotina, né? Outra coisa é a observação da natureza. A natureza te leva a essa expansão da tua energia, sempre do centro para fora, né? E o quanto você sente amor, as cores vão ficando mais vibrantes, né? Eu achei muito bonito. É o sentimento de amor que você espalha quando você está também nesse campo da prece, nessa extensão da prece, né? Achei muito interessante. Muito obrigada, Davidson, pela sua leitura. E é interessante, né? O pH do corpo tem que ser alcalino. alcalino. Olha só, interessante, né? Uhum. Na realidade, a gente sabe de tudo isso, mas não pratica e não faz, né? É.
Eu vou pegar uma carona na tua fala, e você concluiu dizendo que a gente sabe de tudo isso e não faz, né? Ele começa o capítulo com a frase: Você sabe que tem um campo de energia. Isso é uma fala muito oriental. Aqui no Ocidente, pouco se fala sobre campo de energia, a não ser nos círculos mais místicos, esotéricos, enfim. No Oriente, isso já é uma coisa mais usual, né? Então, eu acho que seria bacana se a gente fizesse entre nós aqui esse exercício. Se a gente sabe realmente que tem um campo de energia, e o que que a gente acredita que seja esse campo de energia, né? Então, você, Soninha, por exemplo, Lá, lá vem você, Renato. Eu sabia que você ia me pegar hoje. você sabe que tem um campo de energia? Eu sei que tem um campo de que a gente, todos nós temos um campo de energia, só que ele tem que ser aflorado, porque a gente não tem consciência, não, pelo menos eu não tinha consciência disso, mas hoje eu tenho. Através das egrégoras, de todas as informações que eu percebo e das meditações eu digo que eu fazia, porque a gente acaba relaxando. Porque quando eu fazia as meditações, eu entrava nesse estado de consciência, sabe? E era muito legal, porque eu sentia que eu levitava mesmo. Eu parei, não sei em que momento que eu parei de fazer, e eu me sentia muito bem fazendo isso todos os dias. Meditava no mínimo 40 horas, 40 minutos por dia. E eu sentia isso, mas eu não sei em que momento eu parei. Acho que é no dia a dia a gente acaba fazendo, pegando outras atribuições e a gente acaba esquecendo. E esse capítulo é super legal, sabe? Porque, nossa, foi muito gostoso de ouvir você, Davidson, lendo esse capítulo. E não foi uma coisa muito gostosa de ouvir mesmo, como a Sandra falou. Então, a consciência se expande quando a gente relaxa o controle. Quando a gente relaxa o controle e confia em nosso processo de vida, a coisa flui, sabe? Então, eu me vi, em várias passagens desse capítulo, eu me vi que eu parei de fazer. Quando o Han fala para ele, quando leva no perto do Everest e fala para ele mentalizar, sentir as energias, nossa, eu fiquei muito arrepiada, sabe? E é legal, eu vou retomar. Eu vou retomar o processo das meditações para ver se eu retomo esse estado de consciência, de expandir essa energia que a gente tem, expandir o nosso divino, porque todo mundo tem um divino dentro da gente, e eu esqueci de trabalhar isso, sabe? Eu já estava trabalhando isso. E a minha vida estava muito boa. Não estou falando que está ruim hoje, sabe? Mas eu esqueci. Eu esqueci de dar continuidade ao que eu estava fazendo. E lendo essa passagem aqui, eu vou retomar. Eu vou retomar, porque isso só depende da gente mesmo. Foi bem legal. Não sei se é isso que você quis que eu respondo, falasse, Renato, mas é o que eu senti mesmo nesse capítulo. Eu posso querer que você fale alguma coisa. Oi? Como que eu posso querer que você fale alguma coisa? Você tem que dizer. Não, não sei se era a resposta aqui, né? Eu não sei se eu dei a resposta, mas é isso. É o que faz sentido para você? Para mim é o que faz Então, esse então capítulo aqui mexeu bem comigo, viu? é a resposta certa. O Davidson levantou a mão. Vamos ver o que que ele tem a dizer. Então, bom, o que eu entendi desse trecho, desse capítulo da leitura, porque eu acho que ele deve trazer, assim, uma das, vamos dizer, ideias centrais do livro, né? É, como é que fala? A espiritualidade não é uma coisa abstrata, ela está conosco aqui. A gente precisa canalizar e ela depende.
de prática, disciplina e Sim. principalmente da consciência da gente de estar consciente naquele ato fazendo alguma coisa, entendeu? Porque se a gente pensa, tem uma ação e isso fortalece o indivíduo. Tem a consciência que está pensando no espiritual, começa a ver beleza. Você olha para uma favela, assim, sei lá, você não vê beleza nenhuma, mas se você se concentrar, você vai ver alguma beleza ali. Tem uma planta, uma flor, alguma coisa, uma árvore, que quer que seja, que vai ter a beleza lá. Então você vai ter um campo energético melhor. Você não vai só olhar para coisa ruim, você vai olhar para as coisas boas, você vai ter uma energia melhor. E acho que isso flui, é o que eu senti nesse capítulo aí. Ele tá, e o personagem principal aí, ele tá, assim, aprendendo a fazer esse tipo de coisa, porque ele ainda tem os conflitos dele lá. Ele acha que não é capaz, ele vê algumas coisas assim, e tanto é que ele tem várias dúvidas, né? Que o Han fala com ele e sorri e fala. Então, mas é isso que eu entendi. É, Você falou uma que palavra muito interessante: disciplina. O que todos temos que ter. sim, Disciplina. Eu achei muito interessante a sua palavra, você usou perfeitamente. é, E é, também, e também não deixar o medo, né, combater as Contaminar. nossas percepções, né? Porque o sim. medo combate as nossas percepções, né? Então, é Resultado da isso. dúvida. E eu acho que o medo enfraquece o campo de energia. Que aí, se a gente se concentrar nas coisas mais belas, tal, vamos ficar mais fortes. E se ficar com medo ou qualquer outra coisa assim, a energia baixa, como aconteceu com ele lá. Agora eu não me recordo qual o trecho lá que ele ficou meio assim, a energia dele baixou. Mas o Ah, medo sempre vai existir, né, Davidson? O medo vai sim. sempre existir. O importante é a gente reconhecer e não deixar ele dominar a gente, né? Uhum. É, porque tem a energia da prece, ela tem que ter uma intenção, tem que ter alguma coisa concreta, tem que ser feita, não como uma, assim, vamos dizer, tá fazendo uma simples reza lá, que faz no automático, isso aí não eleva a nada, porque você está sem consciência naquele momento, você faz alguma coisa repetitiva. Que então fica no automático. É essa palavra que eu não estava encontrando. Fica no automático. A partir do momento que você está naquele momento, conscientemente, aí flui. Aí vem. É isso que eu acho. Tá bom, eu encerrei. Vivian, você É, sabe que tem um campo de energia, Vivian? se eu tenho É. muito, muito. Então E conta quando, dele para nós. e quando eu estou em contato com ele, eu me sinto mais estabilizada e mais confiante, porque eu percebo que o medo gera dúvida. E quando você tem dúvida, você fica travado, você perde a ação. E no momento que você perde a ação, você não evolui. Então, primeiro é dominar o medo. Eu sou meio expert nisso, me tornei meio expert em dominar o medo. E o segundo é se autodominar, um autocontrole, aquilo que a Sandra falou, disciplina. E a disciplina é a base de tudo, a disciplina no pensar, não é só no agir, é no pensar também. E você ter uma disciplina de controlar o seu pensamento. E no momento que você consegue isso, você tem um autocontrole. Eu acho que tudo começa no seu autocontrole, é centrado em você. Aí, no momento que você está centrado em você e controlando o seu medo, tendo uma autodisciplina, não se deixando levar, você passa a ser mais fácil você entrar nesse campo de bem-estar.
nesse campo de prece, dizendo assim. Então, influências externas sempre vão existir. Elas estão aí para realmente te testar. E porque acontece, isso faz parte da vida. Agora, como você reage a elas é que é a questão. Como você se deixa levar por elas é que é a questão. E isso te desestabiliza. E no momento que você desestabiliza e perde o autocontrole, eu digo em todos os sentidos, né? Físico, mental, o que quer que seja, você fica suscetível a sair desse campo de prece mais facilmente. Aí vem as doenças. Eu acho que as doenças partem daí, porque realmente um estado desequilibrado gera um estresse, que é um aumento de cortisol. Isso inflama o corpo. No momento que inflama o corpo, ele se torna mais ácido. E com essa acidificação do corpo, que é uma consequência desse estresse, entram os micróbios, como ele está falando. Isso faz muito sentido, tudo que está escrito aí. Realmente é por um dos lugares que tem que começar. Pode ver que às vezes a pessoa está na vida dela numa boa, tem uma situação desagradável que acontece, pronto. Ou tem um infarto, ou tem um câncer, ou tem um AVC, alguma coisa vai. Muitas vezes não, a pessoa consegue ir tocando anos e anos e anos. E lá na frente acontece, ela nem vai ligar que foi com um evento lá atrás, que desestabilizou o organismo. Porque desestabilizou o pensamento e desestabilizou a energia. E tudo vira uma consequência. Eu vejo assim, por exemplo, é interessante porque esses povos do Oriente, eles são povos muito antigos, né? De 4, 5 mil e sei lá quantos mil anos até antes de Cristo. E eles já aprenderam muita coisa que a gente ainda não aprendeu aqui no Ocidente, né? Então, tudo isso aí é fruto de muita batida de cabeça na parede. Toda essa sabedoria é uma sabedoria milenar que é fruto de um aprendizado, porque eles também começaram com guerras, começaram a se matar, começaram com imbecilidades, né? E agora apesar de que ainda existem algumas imbecilidades, mas eles já aprenderam uma sabedoria, eles já têm uma sabedoria milenar por aprendizado mesmo e estão mais evoluídos. Outra coisa que eu vejo aqui, voltando ao livro, é que ele já está indo para o caminho de Shambhala, né? O, os lamas já estão levando ele com essas aulinhas. Ele já está aprendendo como chegar lá em Shambhala. Então, eu vejo que, assim, cada capítulo é um degrau que ele está subindo e está tendo esse aprendizado que, na verdade, as pessoas de Shambhala já estão nesse nível. E ele, como todo bom ocidental, não enxerga muita coisa. Então, talvez daqui vários milhares de anos a gente vai estar nesse nível também, mas é bom aprender logo, né? Antes de esperar vários milhares de anos. É bom aprender, porque assim é um bem-estar para cada um. Outra coisa que eu vejo também interessante nessa citação da natureza, a natureza é uma forma de você se ancorar para conseguir esse estado de bem-estar. Então, às vezes você está numa situação que você não sai daquilo. Aí você olha a natureza, analisa a natureza, examina tudo, a sua volta que você não consegue enxergar quando você está naquele estado cego, né? Entre aspas, dizendo. E a natureza te dá um gancho para você conseguir se elevar até com uma forma de gratidão por ter tudo aquilo que é maravilhoso,
E tudo isso leva a um bem-estar maior, né? Através do seu pensamento, que esse pensamento se eleva e você entra num bem-estar maior. Que seria assim um gatilho, um gancho, uma forma de você sair daquele nível mais inferior de sentimento e entrar num nível melhor em que você consegue, como a prece também é uma forma dessa. Então, seria isso, ao meu ver. Muito bom. Deixa eu fazer aí uma provocação. Você comentou, no começo da sua fala, assim, quando eu me conecto com esse campo de energia. E depois teve um outro momento que você comentou, que quando há uma desconexão, aparecem as doenças. Será que existe como a gente não estar conectado a esse campo de energia? Será que não seria apenas o fato de estar consciente dele, mas ele está ali presente a todo momento? Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda pergunta: as doenças aparecem quando a gente se desconecta, ou esse campo de energia, ele tem tanto energias positivas quanto negativas? Ele tem energias ácidas e alcalinas, enfim. E dependendo da onde a gente vibrar, da onde a gente focar, no estado que a gente se colocar dessas energias, é que seremos atingidos pela doença ou não. Queria te ouvir, Vivian, sobre isso. Sim, o campo de energia, ele está aí. Você se desconecta dele quando você abaixa a sua vibração através do pensamento, porque de alguma forma você abaixa a vibração. Como se abaixa a vibração? Tem que vir de onde? O pensamento, simples assim. Eu vejo que quando eu estou no estado de pensamento, aí eu provei para mim mesma que eu estou no estado de pensamento de energia baixa. O campo de vibração, ele pode ter as energias boas e as ruins. Sim, de fato. E essa energia ruim, ela vai se afinar dependendo do meu nível de pensamento. Se o meu pensamento for ruim, eu capto a energia ruim. Se o meu pensamento se elevar, eu entro naquele nível vibracional de uma energia alta, mais alta. Assim como uma onda de rádio, é a mesma coisa, né? Você só vai captar aquela frequência vibratória do seu pensamento, e pode ser Uhum. bom ou ruim. Então, já provou para mim mesmo, eu já fiz esse teste comigo mesma. Estou num estado desagradável, me sentindo mal, e eu estou percebendo que eu estou num nível vibracional baixo. Nesse momento eu quero sair. Não depende de ninguém, não depende de nada. Às vezes você não tem nem paisagem para olhar para poder se ancorar nisso e poder subir. Como fazer? Prece. Primeiro passo, prece. Uma prece, se você não é católico, não é judeu, não é espírita, não é nada, você pede, por favor, saio dessa situação agora. Eu tenho condição disso, me ajude, forças cósmicas, qualquer coisa desse tipo. Estou à disposição para receber toda a energia boa que está ao meu alcance. Qualquer coisa assim, palavras, porque você quer. Então, no momento que você quer se elevar e sair daquele nível inferior, você consegue. É fácil, aliás, nem tão fácil assim, mas você pode.
Nem tão fácil, porque às vezes você está realmente numa situação que está lá querendo te puxar para o fundo do poço. E se você bobear, a raiva é uma delas. A raiva é o caminho mais rápido para você afundar o seu estado de espírito. A raiva e o ódio é um dos caminhos mais rápidos. Isso te destrói assim de uma forma incrível. É como se fosse a flecha batendo na parede e voltando para você. Você pensa que você tô com raiva, tá certo, é normal, é humano sentir raiva, mas vai saber que aquilo vai te descompensar, até fisicamente, porque descompensa mesmo, né? Tanto é que é provado que até desequilibra a pressão arterial. Então, eu fiz essa experiência de como sair desse estado, né? Então, e alcançar um nível maior. Frequência vibratória. Frequência vibratória. Eu me lembro muito bem que eu peguei o metrô uma vez e estava meu marido e meu filho em casa. E eu peguei o metrô, vim naquela confusão do metrô e tal. Cheguei em casa, eu já não estava me sentindo legal, do nada. Já estava. Eu entrei em casa, eles estavam batendo papo numa boa, sabe? E aí que fala, né? Tem acho que aqui uma passagem aqui do livro que fala assim: o seu campo vibracional se estende para o mundo, não é isso? Em algum momento Uhum. aqui, não sei se é no outro capítulo, nesse, ou já fala mais de uma vez. E realmente se estende para o mundo. Nós somos a energia pura que difunde para quem está do teu lado. E provou essa situação na minha casa, provou exatamente isso. Eu entrei pela cozinha, eles estavam os dois na cozinha, batendo papo, não sei o quê, e comendo, preparando refeição, parari, parará, e eu entrei com uma energia ruim, que quando eu entrei, eu já tinha consciência de que eu estava desconfortável. Não deu 5 minutos, eles começaram a brigar. Esse dia foi impressionante para mim. Quer dizer, eu trouxe comigo uma energia pesada e eles captaram essa energia pesada e saíram daquela condição agradável que eles estavam. Então, provou realmente para mim que você expande a sua energia, né? Você expande. Aí eu peguei, não falei nada, eu fui para o quarto correndo e comecei a orar. Mas eu orei, 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 orei fervorosamente e falei: quero meu estado de volta e o que estiver me perturbando que se afaste. Todo pensamento negativo, toda situação negativa que vá longe de mim. Eu fiz esse pedido e realmente a coisa equilibrou. Então é assim muito engraçado como você, se você estiver percebendo, se você estiver prestando atenção, você começa a perceber essas sutilezas, né? E as crianças, por exemplo, são muito permeáveis a isso. De repente, as crianças estão quietas brincando, começam a brigar entre si do nada. Quando você vai ver, às vezes até você que está com um pensamento meio pesado, né? Ou ficou chateado porque queimou a torta, ou qualquer coisa assim. Ah, a empregada aprontou e você fica com raiva porque ela aprontou, qualquer coisa desse tipo. E aí descompensa a casa inteira. Isso eu já tive várias vezes, esse tipo de prova para mim. Não sei se eu respondi exatamente o que você tinha feito de provocação. Ótimo, tá ótimo. Quando eu faço esses questionamentos, não tem intenção de obter nada de certo ou errado, não. É a gente poder estar realmente trocando É, experiências. eu entendo, não, eu estou brincando, porque você fala, eu vou fazer uma provocação, né? Eu acho legal, porque põe a gente para pensar, É. e Eu põe, às acho, vezes, até para pensar em coisa que você nunca pensou. Você começa, Uhum.
né, raciocinar em coisa que você achava que você, sabe, eu acho que eu nunca pensei nisso, mas de repente essa questão que você levanta faz a gente pensar, Esse é o propósito. muito A bom. Vivi falou uma coisa muito interessante, estar atento. Desde o início do livro, ele fala estar atento, né? Prestar atenção nos sinais. Então, eu acho que a gente vive automaticamente e esquece de prestar atenção. Nesse dia, a Vivi estava prestando atenção no que ocorreu, mas não é todo dia que você percebe isso, né? Estar atento é estar ligado, antenado sempre no que está acontecendo e a gente vive num ritmo que esquece de fazer isso. É, Então, a palavra que o Davidson disse, que foi uma coisa, disse disciplina, a disciplina. Eu acho que essa disciplina, estar atento e tentar viver desta forma e fazer esses exercícios logo de manhã, estender sua musculatura para que possa captar as energias melhores, alimentação também, né? A gente come muita porcaria, né? esse estar atento é o que a Soninha faz, né? A meditação, essa meditação traz você para você mesmo. Então você acaba concentrando a sua atenção em alguma coisa, né? Te chama, te tira do, do- daquele pensamento acelerado e te traz para o eu, para o aqui e agora. É uma forma, O, né? É o, uma forma de o, centralizar. o Davidson escreveu alguma coisa no chat que eu achei interessante. Eu não estou conseguindo chegar lá no chat. Ele escreveu: Acredito que a vibração abaixa quando acontece um infortúnio com o indivíduo e aumenta quando o indivíduo está em paz consigo mesmo. Tem concentração suficiente e inspiração para sair de qualquer problema. É um grande filósofo esse nosso amigo. É mesmo, é verdade. Cláudia, Bem, quer comentar alguma coisa, Cláudia, sobre o teu campo de energia? É, eu acredito que todo mundo tenha, como todos falaram, e que ele está bem é, determinado pelo seu nível de consciência, né? Porque às vezes a tristeza, ela pode te mover também, né? Naquele filme, Divertidamente, mostra, né, como a tristeza solucionou a situação ali. Acho que vai num nível de consciência, assim, da gente olhar, né, quando tem algum sentimento, algum pensamento, ou alguma atitude no nível de consciência, parar, pausar, olhar, ver de onde vem, por que isso, por que essa atitude, por que esse pensamento. E sim, a oração é o maior instrumento para que a gente volte à harmonia, ao equilíbrio, né? À clareza na, na situação, ou na percepção, ou no sentimento que possa brotar no momento. Ela que vai te pôr, acho que, no trilho de novo. E essa ideia também, esse exercício de estar olhando para aquilo que se apresenta para você. Que como falou a Vivi, às vezes a gente está, e a Sandra também falou, às vezes a gente está num estado tão mecânico, né, que a gente não percebe. Então, para mim é isso, é o nível de consciência. E quanto à disciplina, como foi falado, é, eu
eu acho que a gente tem que, eu penso, né, que assim, são os hábitos, né? Os, os hábitos que a gente tem que começar a construir. Até falei isso na minha última aula com as pessoas, tudo que a gente possa aprender, né? Aprender no sentido de estar guardando, de estar colocando isso como um hábito, como uma coisa mais anímica, né? Da alma. Porque se a gente está pensando aqui em termos de evolução, é através da experiência de alma que a gente vai evoluir. Afinal de contas, a gente vive na matéria, tem todas essas questões que a gente fala, né? Mas nosso estágio aqui nesse mundo material é justamente para essa evolução do nosso ser divino. Então, assim, as experiências que a alma puder agregar, aquilo que puder ser anímico na alma, vai estar registrado de uma forma, vai estar impresso ali, né, de uma forma que nada tira. E aí talvez se torne hábito, bons hábitos. A disciplina, ela vai acontecer, sim, e a gente escorrega nela muitas vezes, porque a gente não é 100%, né? Por mais que a gente tenha essa consciência, que a gente queira mudar, queira se elevar, nós escorregamos, e está tudo certo. Aí nesse dia, talvez a energia ou o nível de consciência esteja mais baixo, a gente pausa, para, olha, faz a prece, ou tenta identificar de uma forma mais intelectual, nossa, mas por quê? De onde? E às vezes são coisas que estão aqui no dia a dia, e às vezes podem ser coisas que estão mais guardadinhas dentro de nós, e a gente ainda não tem talvez a coragem, ou ainda não seja o momento da gente alcançar. Dessa forma que eu sinto e percebo tudo isso. Gente, desculpa, eu vou ter que me retirar, que meu marido vai ter que fazer uma ressonância agora às 10 horas, tá? Então, eu agradeço, gratidão por tudo, foi maravilhoso, tá? Boa noite, gente. Boa Tchau, noite, tchau, querida. tchau, Boa tchau, noite. tchau, Boa Tudo de noite. bom tchau, para tchau, boa ele. noite. Tchau, obrigada. Já. Finalizou, Cláudia? Sim. Rúbia, quer comentar algo sobre seu campo de energia? Não, Não? não. É um pouco de tudo que nós falamos. Acho que é isso. É, tá bom, vai, vou falar o que eu penso. Ah, Muito bem. na verdade, sim, eu enxergo, né? Nós somos energia, né? Todos nós somos energia. E então a gente é muito suscetível a qualquer contato com a energia, né? Por que tem pessoas que chegam perto da gente e nos nutrem, né? Pessoas que a gente fala assim, ah, eu queria ficar perto dela o tempo inteiro. Por que tem pessoa que você conversa 15 minutos, você fala assim, meu Deus do céu, acabou com a minha energia. Eu preciso, ela me sugou, né? Porque na verdade eu acho que a gente interage, né? A gente é um campo de energia que interage o tempo inteiro. Com tudo que está no mundo, né? Com pessoas, com a natureza em si, a natureza é perfeita, né? Então ela só pode nos nutrir de coisas boas, né? Quando a gente para, né, e olha a perfeição de tudo, né, a perfeição do céu, a perfeição do sol, a perfeição das plantas, né, não existe energia ruim, né, em tudo que não é, vamos dizer, ser humano. Na verdade, nós é que estamos trilhando um caminho, né, de perfeição. Tudo o que está criado em torno de nós é perfeito. Nós é que estamos buscando o caminho da perfeição. Então, e é por isso que a gente se influencia, né? Agora, se ligar ao divino, né? Seja ele quem for,
olhar para a natureza. Tem coisa melhor do que você sentar na grama? Tem nada melhor do que isso, você não precisa estar fazendo nada. Senta na grama e fica lá, assim, só fazendo nada. Você sai energizado, né? O problema é que a gente ainda está numa caminhada, né? E manter um estado de energia bom o tempo inteiro é o nosso grande desafio, né? Porque a gente ainda se deixa contaminar pelas coisas, né? Eu acho que o grande estado de calma, né? De equilíbrio, é quando a gente conseguir chegar num momento onde as coisas ruins elas não nos contaminam mais, né? Eu acho que todo mundo passa por coisa ruim e tal. A gente não, mas é o tanto que aquilo te influencia ou não, né? Até em medicina a gente fala isso, né? Por que que um paciente adoece? Por que que alguém tem câncer? Porque ele quebra o seu estado de energia, né? Porque até o nosso corpo é isso. Nós temos um equilíbrio celular onde a gente passa o dia inteiro eliminando coisas que não são boas, né? Células imperfeitas, ácidos excessivos. Nosso corpo tem essa capacidade. A gente adquire doenças ruins, né? E adquire doenças quando você não consegue manter essa homeostase, né? Esse equilíbrio de energia. Então, tudo isso para mim, faz esse sentido, resumindo. Bom, Inês? Nossa. Eu não acredito em energia ruim a partir da natureza. Eu acredito a emissão nossa, né, do nossa falta de conhecimento e de controle, o autoconhecimento. Então, o livro ele está mostrando que para você chegar em Shambhala, que seria algo grande para você mesmo, né, uma energia, você conseguir manter essa energia, esse controle, é trabalho, né? Então, na verdade, é tudo que todo mundo falou e que cada um se propõe e consegue fazer, né? A cultura oriental realmente ela já tem umas disciplinas, a educação. Eu falo que aqui falta muito isso, coisas básicas que seriam essenciais, né, para a gente já estar entrando nesse fluxo e a gente não tem, né? Tudo sempre voltado para fora, para matéria, para conquista, para coisas que na verdade não dizem respeito à nossa eternidade, né? Então o livro é isso, é como está conduzindo, né? Um livro que conduz, você vê da alimentação, a importância. E é isso, às vezes se alimenta muito bem, mas se mantém um padrão de pensamento não tão bom, não é a alimentação que vai fazer a diferença, né? Então, o ser humano ele é complexo, porque ele tem realmente esse poder. Eu acredito cada dia mais no poder do ser humano, mas isso é muita disciplina, é muito estudo, é muito controle. Você vê que quando eles vão para lá, eles vão se unindo, essas pessoas, a diferença que faz, né? Eles unem, eles têm uma consciência, têm um propósito, então eles conseguem trazer e ajudar, né? Eles estão ajudando, que nem falou, estão ajudando ele a alcançar, porque ali o campo que eles criam é propício para isso, né? Esse é o sonho nosso, né? Ter essa realização, porque se a gente fica aqui no mundo, é mais difícil mesmo, né? Você vê que quando a gente faz uma reunião, faz uma vibração, quantas vezes na egrégora aqui mesmo, você acaba a vibração, parece que você está em outro lugar. Você
fala, não, eu não tô aqui, é uma parte nossa, tá em outro lugar mesmo, acessou, né? É isso. Não, é muito trabalho, muita consciência, muita. Bom, Odete quer falar alguma coisa, Odete? Eu cheguei tarde, só ouvi essa provocação do Renato, mas o pouco que eu posso falar, que eu acho que é campo de energia, é quando você vê numa pessoa a aura. É o campo de energia que essa pessoa tem e que pessoas mais habilitadas conseguem enxergar. Ou quando o, em artes marciais, quando se fala em Ki, esse Ki é exatamente quando o praticante das artes conecta com a energia do Supremo e ele canaliza essa energia e irradia pelos dedos. Então, ele ampliou seu campo de energia, conectando com maior consciência ah, essa força energética que existe no universo. Uma outra coisa que eu aprendi na época que fazia um pouco de lutas é que se eu estender o braço, por mais que eu faça força, uma outra pessoa vem, empurra de cima para baixo, o braço cai facilmente. Mas se eu vejo no meu braço estendido um rio caudaloso muito forte, a energia que eu canalizo desse rio faz com que o meu braço tenha uma força muito maior e outro que veio abaixar o meu braço com a mesma intensidade anterior, ele não consegue abaixar o braço. Então, para mim, é prova de que existe campo de energia, assim como quando os samurais têm aquela postura ereta, bem ereta, sentadinho sobre suas pernas, né? A posição dele é justamente para a consciência dele estar mais desperto e permitir que o corpo dele, ou a pessoa dele, faça essa conexão com o divino. Ou quando o Masaru Emoto diz que se deixar em 2 copos, ovos de mesma data, colhidos no mesmo dia, colocados em um copo e se distanciado uma da outra, e se você diariamente enuncia palavras negativas para um copo e para outro copo, palavras de embelezamento, agradecimento, enaltecendo o tempo que o copo de ovos leva para deteriorar é muito mais rápido naquele que recebeu ah, palavras negativas em cima dele. Enquanto o outro, a durabilidade da vitalidade é maior. Então, tudo isso, para mim, é um campo de energia que age e faz diferença se a pessoa tem consciência e pode emitir. Emitir não, sentir e canalizar junto. Então, eu posso, por exemplo, rezar Pai Nosso, verbalizando apenas, mas se eu realmente rezo o Pai Nosso, como que estivesse canalizando, né? Quando diz, venha a nós
o seu corpo fibrila, porque sintoniza com a energia que vem do alto e vai para a Terra, né? Então, eu acho que isso é estado de consciência. Estar com consciência acordada ou não estar. Então, mantra também para mim é isso. Quem faz o mantra, assim, repetidamente, numa certa intensidade, o seu eu desapareceu e ficou apenas canalizado com a força maior. Daí o mantra fazer efeito. Não sei se tem uma coisa com a outra, mas é o que eu entendi, porque hoje não escutei o livro, não li o livro, mas com o bate-papo de vocês, eu então quis emendar esse pedaço que eu acho que faz parte do assunto. É isso. Você não ouviu o livro, mas captou a mensagem. Muito bom. Sim, pelo bate-papo de vocês. Gratidão, Odete. A Sônia Cavazotti gostaria de se manifestar. Mais alguém A, para falar Sô- alguma coisa? a Sônia, eu convidei a Sônia, só que ela ainda não quer falar. Então, vou deixar ela no tempo dela, tá bem, Uhum. nos Tá ótimo. escutando. Agora eu queria ouvir você. Pode perguntar. Pode falar sobre o campo da sua energia. Então, é, costuma-se dizer, né, que aquilo que a gente sabe que existe, a gente não acredita, né? A gente sabe que existe, né? Então, a questão do campo de energia, para mim, não é acreditar ou não, né? Eu realmente sei que existe e ele está presente, a todo tempo. Não acredito que a gente se desconecte dele. Eu acredito que todo o universo está conectado, que tudo está conectado, né? E que dependendo da sua disciplina, do seu foco, do seu estado mental, você fica consciente, e vibra na frequência necessária para cada situação do seu dia, né? Eu acredito hoje, por exemplo, que ao deitar é um dos momentos que eu mais consigo me aproximar do meu campo de energia, porque eu tenho feito um exercício comigo, que alguns vão chamar de oração, outros vão chamar de meditação, mas eu tenho feito um exercício ao deitar de me conectar, ou tomar consciência, né, do meu campo de energia, e procurar entender por onde ele transitou, as frequências que ele transitou naquele dia e o que eu devo mudar no meu dia a dia para alcançar então as frequências que eu não tenho alcançado, né? Aí, como eu falei para a Vivian, eu acredito que a doença, por exemplo, ela é você está vibrando, numa frequência incorreta para aquele tipo de situação, né? Existe aí uma escala, que eu não me lembro o nome do cara que bolou ela, que coloca, inclusive, o medo, a covardia, num nível de vibração. Oi? Achei que alguém tinha falado algo. Num nível de vibração muito baixo, né? E que coloca, o entusiasmo, a alegria, a força, numas frequências de vibração bem altas, né? Então, para mim é isso. Para mim, a nossa vida ela é regida, o nosso divino
ele é pura vibração. E quando a gente consegue se conectar nessa frequência, né? Então, quando a gente fala assim, nós somos uma centelha divina, ou o divino que habita dentro de nós, eu acho que é o momento que a gente consegue fazer com que o nosso campo de energia vibre numa frequência tão sutil que a gente reconhece esse campo divino, né? Quando a gente entra num ambiente que a gente fala assim, nossa, que ambiente ruim, né? Que ambiente depressivo. É porque aquele ambiente está vibrando numa energia muito baixa, né? E se você entrar e vibrar naquela mesma energia, você vai sair de lá contaminado, né? Com o que a gente teoricamente chama de coisas ruins, né? Mas assim como o certo e o errado, o bom e o ruim também é sempre muito relativo, né? Dependendo do teu estágio evolutivo, dependendo daquilo que você busca, enfim. Então, para mim é isso. Eu acho que hoje, por exemplo, foi uma noite que nós cultivamos a nossa energia, né? Acredito que hoje a gente vai parar para pensar um pouquinho mais do que já fazemos, né? E dizer assim, ó, deixa eu ter consciência realmente dessa energia que está aqui, né? À minha volta, impregnada comigo, né? E aí, pensamentos positivos, pensamentos negativos, telas mentais, inveja, todos esses sentimentos, eles são manifestações de um nível de vibração de energia, né? E aí cabe a nós estar equilibrando isso, né? E é um exercício desafiador, sem sombra de dúvida, né? Todos nós sabemos que existe o campo de energia, mas muitas vezes no decorrer do nosso dia a gente esquece totalmente disso, né? E aí não põe atenção. Se a gente colocasse atenção sempre, né? Talvez a gente evitasse uma série de altos e baixos que a gente tem, enfim. Mas a função do nosso aprendizado é essa, né? A leitura de um livro como esse é para trazer essa consciência, né? Vamos procurar, eu vou procurar sair hoje dessa leitura, buscando ter mais consciência e disciplina com o meu campo de energia. É isso. Então, já a Bíblia sempre fala, né? Orai e vigiai. É isso que você Uhum. está falando. É isso aí. A, o que se fala na Bíblia é a realidade. Você tem que estudar. Você tem que estudar Uhum. porque é aquilo mesmo, sabe? Orar e vigiar, e é isso, é o tempo inteiro É você prestar atenção, tomar cuidado, né? Tá em oração, e se controlar, porque tem momentos é vigiar mesmo, vigiar, não tem outra saída, porque numa provocação, numa descompensação, você sabe, se não se controlar, você parte para ignorância, depois se arrepende, né? Que é o que tem acontecido ultimamente. Então, aí que tá o vigiar, né? Você não consegue vigiar? Ora, pede, pede força para estar sempre policiando e sendo encaminhado assim com uma luz, né, que te fala, não, não faz isso. O anjinho bom, né? Você pede para se alinhar com o anjinho bom sempre, porque a hora que seu pensamento desvia, o anjinho bom vai embora. Sim, Então tem que vigiar mesmo. É isso aí. isso mesmo, a analogia é perfeita. Podemos encerrar, mas alguém quer fazer algum comentário? Como sempre, noite maravilhosa. E eu vou encerrar a Muito gravação para bom. nós combinarmos, então, o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos que estiveram até agora conosco e estão sempre convidados a participar. Uma boa noite.
Muito obrigada a Boa noite. todos. Foi uma noite bem proveitosa mesmo, excelente.